Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante polêmico. E eu prometo que neste vídeo eu não estarei dando a minha opinião, por se tratar de um assunto polêmico, para que depois o pessoal não venha me xingar ali nos comentários, dizendo: esse camarada aí está falando heresia ou está defendendo tal assunto assim. Então eu prefiro que você que está assistindo o vídeo deixe a sua opinião depois nos comentários, tá, pessoal? Até porque os comentários são tão importantes quanto o vídeo. Eu sempre, quando eu assisto algum vídeo, depois eu leio os comentários. E nos comentários a gente aprende muita coisa. A gente aprende mesmo. Existem muitas pessoas sábias que nos seus comentários são muito felizes e acabam ensinando a gente sobre o assunto que está sendo discutido no vídeo. Por isso eu quero deixar para que você que está assistindo deixe depois o seu comentário a respeito desse assunto. E o assunto de hoje é o dízimo. O dízimo é bastante polêmico. Então, o que é que eu estarei fazendo hoje? Estarei apenas fazendo questionamentos a respeito desse assunto. E depois você deixa a sua opinião ali, o que você acha a respeito das perguntas que nós estaremos fazendo aqui. Vamos lá então. Primeira pergunta: o dízimo é obrigatório? O que é que você acha? Nós somos obrigados a dar o dízimo, sim ou não? Há alguns que defendem essa tese dizendo que nós temos por obrigação dar o dízimo. Há outros que acham que não temos a obrigação. Os que acham que temos a obrigação se baseiam no Antigo Testamento, sendo que no Antigo Testamento, mais precisamente para os judeus, havia uma certa exigência para que eles dessem o dízimo, que naquela época não era dinheiro, era as primícias das colheitas, porém havia uma certa necessidade de que o povo levasse das primícias para o templo, para o mantimento dos sacerdotes, dos levitas e também do povo necessitado. Porém, no Novo Testamento nós não encontramos muita coisa que venha dizer a respeito do dízimo. Confesso a vocês que eu já li a Bíblia toda por várias vezes e não encontrei muita coisa no Novo Testamento. Pelo que eu me lembro, uma vez Jesus falou a respeito do dízimo, que está registrado lá em Mateus capítulo 23, verso 23. Eu quero ler para vocês aqui, onde Jesus está repreendendo ali alguns fariseus, e Jesus fala exatamente desta maneira: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo, dando uma repreensão aqui nos fariseus, dizendo que eles davam um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciavam os preceitos mais importantes. Veja o que Jesus disse: tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então parece que Jesus diz aqui que os preceitos mais importantes da lei aqui seria a misericórdia, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que eu me lembro, foi a única vez que Jesus falou a respeito do dízimo. Quem falou a respeito do dízimo no Novo Testamento foi também o apóstolo Paulo, que, pelo que eu me lembro, falou apenas uma vez, quando ele fala a respeito
de Abraão. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Vamos ver aqui. E diz assim Paulo: Considerai, pois, quão grande era este. Paulo está falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Veja bem, deu o dízimo dos despojos. Os despojos aqui, que Paulo está falando, foi as coisas que Abraão trouxe de uma guerra que eles tinham vencido. Ok? De uma guerra que eles tinham vencido. Porém, aqui, né, nessa palavra que Paulo está falando, e quando nós lemos lá no Antigo Testamento a respeito disso, nós vemos que também Abraão deu esse dízimo a Melquisedeque, que era o dízimo dos despojos, porém não menciona na Bíblia outra vez que Abraão deu dízimo. Não consta, né, na Bíblia. Pelo menos eu não encontrei. E afinal de contas também não consta que Abraão deu dízimo do que ele tinha, do que ele possuía, do que ele ganhou. Não consta, não encontrei. Então são os dois pontos do Novo Testamento em que nós encontramos. Aqui está o primeiro ponto, né? A primeira pergunta que eu quero que depois vocês comentem lá. O que vocês acham? O dízimo é obrigatório ou não é? Temos aqui as questões do Antigo e do Novo Testamento. Vamos para a pergunta de número 2. Vai para o inferno quem não dá o dízimo? Bom, há alguns que defendem a tese de que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Ou seja, o dízimo influencia na salvação do ser humano, então? É uma pergunta. Como eu disse para vocês, não darei minha opinião, tenho minha opinião formada, mas não vou dar. Afinal de contas, eu tinha gravado um vídeo dando a minha opinião a respeito do dízimo, tá? Mas depois eu não quis colocar esse vídeo no ar, não quis lançar ele, exatamente por ser uma questão tão polêmica, e depois para que o pessoal não venha me xingar ali nos comentários, né, na internet. Então eu preferi guardar o vídeo, está guardado até hoje no meu computador, e eu preferi não lançar esse vídeo, e estou gravando hoje esse vídeo com questionamentos, para que você comente e deixe a sua opinião. Então, qual é a segunda pergunta? Vai para o inferno quem não dá o dízimo? Bom, eu vi falar que um pastor pregou certa vez que vai para o inferno aquele que não dá o dízimo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o ladrão não entra no céu, e como está escrito no Antigo Testamento que Deus chama de ladrão aqueles que não davam o dízimo, que está lá em Malaquias 3, Malaquias a partir do versículo 3, né? 3 a partir do versículo 1, aliás, Deus fala ali e toca nesse assunto. Então esse pastor disse, não, então quem não dá o dízimo está roubando, então é ladrão, então não vai para o inferno. O que você acha disso? Vai para o inferno ou não vai? Influencia na salvação do ser humano ou não? Pergunta de número 3. Para quem era a repreensão de Malaquias capítulo 3? Para quem era? Onde diz ali, vamos aqui entrar para nós lermos, onde diz ali, deixa eu ver aqui, capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Essa repreensão aqui, ela era para quem? Há alguns que dizem que ela era para o povo, que é aqueles que hoje pregam a respeito da obrigação do dízimo. Então eles dizem que essa palavra era para o povo. Mas eu já ouvi alguns pregarem que esta palavra aqui, esta repreensão, ela não era para o povo, ela era para os sacerdotes, porque os sacerdotes,
estavam se aproveitando do dízimo, né, da quantia de bens, vamos dizer assim, que entrava no templo, e os sacerdotes estavam se aproveitando daquilo ali para o seu benefício próprio, e por isso Deus repreendeu o povo, ou melhor, os sacerdotes. Ok? Então são as duas teses, as duas teorias que tem. Alguns defendem que era para o povo, outros defendem que era para os sacerdotes. Você acha que era para quem? Deixe seu comentário depois. Era para o povo ou era para os sacerdotes? Vamos lá. Pergunta de número 4. Pergunta de número 4. Essa é um pouco forte. Vamos lá. É certo pastores, líderes, né, ganharem salários altos com dinheiro proveniente do dízimo dos irmãos? O que você acha a respeito disso? É certo que isso aconteça? Eu conheço alguns pastores, presidentes, que chegam a ganhar aí 20 vezes a mais do que uma pessoa assalariada. É bastante dinheiro, né? Chega a ganhar 20 vezes a mais do que um assalariado que ganha um salário razoável, um trabalhador, vamos dizer assim. Você acha que é certo esses pastores usufruírem e se beneficiarem de um salário tão alto, oriundo dos dízimos dos fiéis da sua igreja? Andarem com carro de luxo, vestirem roupas caríssimas, comerem em restaurantes extremamente luxuosos, terem apartamentos de luxo e assim por diante. É certo, é justo. Há alguns, né, que não só compram, não só vivem na regalia que eu acabei de dizer, mas também compram iate, outros compram um jatinho, né? Outros compram fazendas com dinheiro oriundo proveniente do dízimo que entra na igreja, que vem dos seus fiéis. Então eles, porque fundaram a igreja, eles acham que eles têm o direito de usufruírem desse dinheiro, dessa verba toda e viver essa vida que eles estão vivendo. Você acha que isso é certo? Deixa sua opinião depois ali, ok? Pergunta de número 5. Essa também é bastante polêmica. Existe um demônio chamado devorador? Bom, eu já ouvi certa vez o pastor pregar, inclusive esse pastor era meu pastor, foi dirigente da igreja que eu congregava. Ele pregou que existia um demônio que se chamava demônio devorador. Dentro da Bíblia, quando nós lemos ali Malaquias capítulo 10, se nós lemos o capítulo todo, nós vamos ver ali que Deus diz que se o povo levar o dízimo, se fizerem de acordo com aquilo que Deus está pedindo, Deus repreenderia o devorador. Só que aquele devorador que Deus está falando lá em Malaquias era o gafanhoto, que era um inseto que devorava as lavouras, e um outro inseto que se chamava locusta. Eram dois insetos que devoravam a lavoura. Porém, nos dias de hoje, esse nome devorador foi dado para um demônio. Certa vez um pastor, esse pastor que eu falei para vocês, ele pregou que ele chegou numa casa e a situação econômica, financeira da casa daquela família estava muito complicada, e de repente o pastor ele disse que olhou para cima, a casa não possuía forro, e ele viu em cima de um dos caibros daquela casa um ser que estava acrocado, e ele disse assim, aquele ser era um demônio e era o devorador que estava devorando tudo dentro daquela casa. Você concorda com isso? Você concorda que existe esse demônio devorador que é pregado hoje para, digamos assim, colocar um certo tipo de temor nas pessoas? Bom, a Bíblia não fala que existe um demônio devorador, mas qual a sua opinião a respeito disso? Sexta pergunta que nós vamos lançar aqui. Virá uma maldição sobre quem não dá o dízimo? É uma outra questão que é muito pregada, né? Hoje, para incentivar que as pessoas dêem o dízimo. Virá uma maldição? O que você
acha a respeito disso? Muitos pregam sobre isso, que vai vir uma maldição sobre aquele que não dá o dízimo, e as pessoas ficam amedrontadas, e por conta disso elas acabam dando, né, levando o dízimo por medo, não por obediência, mas por medo. Você acha que isso está certo? Vem uma maldição sobre a pessoa ou não? Por exemplo, se a pessoa não der o dízimo, muitos pregam, vai estragar a geladeira, vai queimar o motor da geladeira, vai queimar a televisão, o gás não vai dar para o mês inteiro, o carro vai fundir o motor, e várias coisas vão acontecer se a pessoa não dá o dízimo. Você acha que isso é certo? Vamos à sétima pergunta. Sétima e última pergunta para nós terminarmos e encerrarmos o assunto de hoje. O dinheiro dos dízimos que entram nas igrejas deveriam ajudar as pessoas necessitadas? Sim ou não? O que você acha disso? Nem todo dinheiro que entra, dependendo da instituição, não sei, mas as que eu conheço, nem todo o dinheiro de dízimo que entra nas igrejas, ele serve para ajudar os necessitados. Geralmente é feito um outro tipo de arrecadação. No caso de alimentos, é feito um outro tipo de arrecadação de alimentos para poder suprir as necessidades de algumas pessoas que, nesse caso, estariam necessitadas. Porém, não é propriamente dizendo o dinheiro dos dízimos que é destinado para esse fim. Você acha que esse dinheiro deveria ser usado para ajudar os necessitados, sim ou não? O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário ali depois, deixe a sua opinião depois nos comentários. Vamos ler o que diz aqui Atos capítulo 4 e versículo 35. Como era no início da igreja? Vamos ver aqui. Capítulo 35. Capítulo 4, versículo 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Verso 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Veja que aqui nem se está falando de dízimo. Na verdade, o povo criou um temor tão grande que o povo vendia as suas casas, né, que eles possuíam, traziam aos pés dos apóstolos e repartiam. Então, como diz aqui, não havia necessitado algum entre a igreja primitiva. E não é o caso de hoje, que nós estamos vendo tantas pessoas necessitadas, às vezes pessoas dentro da própria instituição, vivendo com aposentadoria muito pequena, passando por necessidades, viúvas e assim por diante. Então, a pergunta é essa: você acha que o dinheiro do dízimo deveria ajudar as pessoas necessitadas? Sim ou não? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Nosso vídeo já ficou longo, mas eu então peço a você que deixe o seu comentário, a sua opinião. Nós vamos terminando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço a todos vocês. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.